Brasilinas e brasilinos, fala meus amantes da democracia de fachada e entusiastas do caos diplomático. Peguem seus botes salva-vidas porque o navio da vergonha alheia nacional acaba de zarpar com destino à terra do tio Sam. É isso mesmo que você ouviu. O nosso líder supremo, o painho de 9 dedos, o inoxidável Lula, finalmente vai ter o seu encontro romântico com ninguém menos que Donald Trump. Se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? É que briga, o que eu vou fazer? Essa vela é pra um pobre coitado que não dou meia hora e tô mandando pra conversar com o senhor. Pausa para o choque. Vocês sentiram esse tremor? Não foi terremoto, foi o períneo da cúpula do PT, que fechou num nível que não passa nem sinal de Wi-Fi. O encontro está marcado para quinta-feira, mas a agenda oficial do Planalto estava mais vazia que promessa de campanha de político em outubro. Por quê? Porque o medo de levar um chega pra lá do Donaldo em rede mundial é maior do que a vontade do Alckmin de parecer que não se arrepende de nada. Lar deste país, Lula! Lula! Como é bonita essa história. Aliás, o picolé de chuchu, nosso vice Geraldo Alckmin, confirmou a viagem com aquela empolgação de quem tá indo pro próprio velório. As expectativas são ótimas. Aham, Geraldo. Tão ótimas quanto um canal de raiz sem anestesia. Agora, para tudo. Abram as investigações do CSI Itamaraty. Lula embarcou sozinho. Cadê a nossa Janja das viagens? Cadê a esbanja? A mulher que não pode ver um free shop ou um hotel de 6 estrelas com lençol de fios de ouro que já quer se jogar. Janja aventureira. Janja aventureira. Sempre conquistando tudo que sonha. É estranho, né? A mulher que adora dar palpite na decoração do Planalto e quer ser a co-presidente sumiu justo numa viagem para Washington. Por que será? 2 hipóteses, meus caros. 1. Ela descobriu que o Lula não vai ficar no Hilton, nem no Marriott, nem em nenhuma suíte presidencial com chuveiro de diamantes. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa inteligente. 2. Ela sabe que o clima vai estar tão pesado que o risco do Trump confundir ela com uma assessora de imprensa e dar um esporro ao vivo era altíssimo. Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável. Ou talvez, só talvez, ela tenha ficado para garantir que as cortinas novas de 50 mil reais cheguem em segurança. Prioridades, né, meus amigos? O clima no Itamaraty é de enterro. O temor da cúpula petista é real e palpável. Stalinácio tem medo. Medo de que o Trump faça com ele o que o Trump faz de melhor. Humilhar presidentes de países subdesenvolvidos como se estivesse no episódio de O Aprendiz. You're fired. O jornalista Josias de Souza, do Urinol, UOL, que não é nenhum fã do Bolsonaro, diga-se de passagem, já avisou. Se o Lula tentar teatralizar, vai levar uma invertida histórica. Sua expectativa, Josias, para esse encontro? Acho que há um risco rondando essa viagem do Lula aos Estados Unidos, Fabiola, que é o risco da teatralização. O Lula presta um serviço concreto ao interesse nacional cada vez que ele consegue neutralizar o estrago feito pelo bolsonarismo ao envenenar o Trump contra o Brasil. Isso não tem a ver com química, simpatia pessoal, nem alinhamento ideológico. Tem a ver com a diplomacia básica. Reduzir ruídos, conter danos, evitar que tensões políticas internas contaminem relações de Estado. E depois que a polarização doméstica foi exportada como um conflito internacional, qualquer gesto de normalização é um ganho. O problema começa quando o serviço necessário, até esperado, de um chefe de Estado passa a ser tratado como uma façanha extraordinária, ou pior do que isso, como um ativo de campanha. Embora muitos não percebam, há uma diferença enorme entre governar e fazer marketing político. Então, transformar uma visita à Casa Branca em troféu eleitoral, como alguns já estão fazendo, revela mais ansiedade do que estratégia. O problema é que o 9 Dedos só sabe fazer teatro. Ele acha que a diplomacia internacional é igual a um comício em São Bernardo do Campo, onde ele fala que a Terra é plana e a militância aplaude.
Só que o Trump não é a militância, Lula. O Trump é o cara que olha para o Zelensky, para o presidente da África do Sul, e faz eles parecerem estagiários perdidos no primeiro dia de trabalho. Vocês vão sentir isso no futuro. Não, você não pode dizer isso. Não diga o que nós vamos sentir. Nós estamos tentando resolver um problema. Não diga o que é que nós vamos sentir. Você não está numa posição de ditar o que nós vamos sentir. Lembram das visitas passadas? O Trump recebia os caras no salão oval e, na frente de toda a imprensa, soltava: Então, e aquela corrupção lá no seu país, hein? E aquele apoio para ditador? É a emboscada diplomática, é o bullying de alta performance. E os temas da conversa? Vai ser uma delícia. O Trump quer falar sobre tarifas, porque o lema dele é America First, e o seu bolso que se dane. Quer falar sobre a pressão para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Imagina o Lula tentando explicar para o Trump que não é bem assim, que são apenas jovens empreendedores do setor de logística ilícita. Eu lamento muito a perda de vários amigos eleitores que perderam sua vida em combate com a polícia do Rio. E o fantasma do Maduro, gente? O Lula vai encontrar o Trump no exato momento em que o Maduro e o Hugo Carvalhal estão lá negociando delações que podem enterrar metade do Foro de São Paulo. É como se o Lula tivesse indo visitar o delegado, enquanto os comparsas dele estão na sala ao lado assinando o depoimento. O Lula já chamou o Trump de senhor da guerra, já tirou visto de americano, já expulsou diplomata e agora está indo lá de joelhos pedir a bênção. É a volta do cão arrependido, com o rabo entre as pernas e a caneca de cachaça escondida no paletó. Não ria não. Se você... A informação mais curiosa: Lula dispensou hotel, vai dormir na embaixada. Por quê? Para economizar? Boa! Desde quando esse governo economiza alguma coisa? Ele vai ficar na embaixada porque é um bate e volta, chega na quarta noite, se encontra com o Trump na quinta e foge para Brasília no mesmo dia. Ele quer sair o mais rápido possível dos Estados Unidos. Por que tanta pressa, Satanine? Tá com medo do quê? De algum juiz de Nova York resolver que você tem pendências por lá? Ou será que é porque sem a Janja e sem hotel de luxo a viagem perdeu a graça? Poxa, nem um frigobar com caviar, vou embora. O analista Brian Winter já disse, a chance de as coisas darem errado é pequena, mas real. Eu diria que é tão real quanto o aumento da sua conta de luz. Trump adora uma pegadinha. Ele pode soltar uma pergunta sobre o Irã, que o Lula adora defender, e deixar o nosso diplomata de botequim gaguejando ao vivo. Alguém disse na CNN que o governo teme um constrangimento ao vivo. Chefes de Estado ou de governo de outros países que enfrentaram o Trump na Casa Branca e se deram bem. Por exemplo, o chefe do governo da Alemanha, por muito menos do que o Lula disse, o Trump o execrou em público, tirou tropas da Alemanha. O que é que o Palácio do Planalto acha que vai enfrentar na Cova do Lobo? Bom, a grande meta, o grande objetivo, pelo menos hoje, né, o que eu senti hoje, William, é tentar evitar uma armadilha. Né? Mas a gente está falando também do presidente da República experimentado, né? Como o presidente Lula tem 80 anos e ali também não é propriamente um novato enfrentando outro novato. Né? Então está indo um pouco, tende a ir um pouco com esse espírito de que pode sim enfrentar algum tipo de armadilha, de constrangimento e sendo preparado também justamente para isso. Né? O governo brasileiro vê ali potencial sim de fazer algum tipo de negócio, mas também tem um claro potencial eleitoral, o embaixador Roberto colocou isso, né? Tem potencial eleitoral numa semana que talvez seja a pior semana, né? A semana after da maior derrota da história do Lula lá no Senado. Então hoje, quando vazou essa informação, o colega Sérgio Roxo do Globo, né, publicou pela primeira vez ali a informação desse encontro, para o Palácio do Planalto, tem esse componente doméstico muito forte também. E o presidente Lula se preparando para ir lá, e todos esses pontos que a gente citou aqui são pontos de confronto. Né? Minerais críticos, tarifaço é ponto de confronto, segurança pública é ponto de confronto. Então o presidente, claro, está indo preparado também para eventualmente ser constrangido, mas para, do ponto de vista doméstico, reafirmar a soberania, reafirmar o discurso de defesa dos interesses nacionais brasileiros. E aí, casando com o nosso primeiro bloco, William, vê ali algum potencial de tentar resgatar
resgatar também essa popularidade perdida. Porque quando o Lula, o ano passado, enfrentava um problema de popularidade, foi justamente no embate com o trumpismo, né, e com o presidente Donald Trump que ele conseguiu dar um repique para cima. Agora pode ser também uma oportunidade, mas claro, estão cientes de que pode haver também alguma armadilha, algum tipo de constrangimento ao vivo, inclusive contra o presidente. Mas vamos ser sinceros, para ser constrangido, você precisa primeiro entender o que estão falando de você. Como o nosso chefe do executivo tem a mesma facilidade com o inglês que eu tenho com a física quântica, ele vai ficar lá sorrindo, fazendo joinha e falando "E very good, companheiro". Enquanto o Trump provavelmente está chamando ele de corrupt old man, crooked Lula, na cara dele. O Lula não precisa do Trump para passar vergonha. Ele faz isso sozinho toda vez que abre a boca sem um teleprompter. Mas ver o encontro desses dois vai ser melhor que final de Copa do Mundo. Já comprou a sua pipoca? Porque o Salão Oval vai virar um picadeiro. No fim das contas, a estratégia do Lula vai ser aquela de sempre, o toma lá da cá internacional. Ele vai chegar pro Trump e dizer: "Tira as tarifas aí, Trump, que eu te dou terras raras. Não olha muito pro que o Alexandre de Moraes está fazendo, que eu te dou terras raras. Deixa o meu PCC e meu CV em paz, que eu te dou terras raras." O problema é que o Trump sabe que o Lula é aquele vendedor de carro usado que promete motor 2.0 e entrega um motor de cortador de grama. O Lula já vendeu o Brasil para a China 3 vezes essa semana. O Trump não é bobo. Não vai ter prisão, infelizmente, para quem gosta de justiça poética, mas vai ter pelo menos uma humilhação que vai dar para sentir o cheiro aqui do Brasil. Preparem os memes, preparem os lenços para limpar as lágrimas de tanto rir e vamos acompanhar esse desastre diplomático de camarote. Porque no bananil do Lula, a única coisa que funciona perfeitamente é a nossa capacidade de passar vergonha internacional. Não seja covarde, vamos entrar, é só uma conversa, me falta Trump, eu não quero entrar, Janja me ajuda. Pois é, meus amigos, o Lula foi para Washington com aquela mesma energia de quem apagou o histórico do computador da firma e agora está rezando para o chefe não ter chamado o TI. Eu sou o Luiz, e se você gostou desse resumo do Apocalipse, se inscreve aí, deixa o like e compartilha antes que o STF decida que rir do presidente é atentado contra o Estado Democrático de Direito. Fui!